Olá, minhas estrelas, como estão hoje? Imagina reencontrar quem sempre te provocou e perceber que o que doía não era ódio, era desejo preso em molduras quebradas. Viviane precisa treinar, mas sua nova personal é Natalia, a garota que ela jurava odiar, mas que fez seu corpo gritar em silêncio, mesmo sem nunca tocar. E se o que você chamava de raiva sempre foi só vontade mal disfarçada, se essa tensão te arrepia só de imaginar, deixa seu like e fica comigo até o fim. Tem faísca que o tempo não apaga, só esconde até o toque certo acender de novo. Quando meu personal avisou que tinha rompido o tendão e passaria semanas fora, minha primeira reação foi desespero. Não que eu fosse viciada em treinar, longe disso. Mas manter meu corpo em movimento era uma das poucas rotinas que me mantinham em pé. O estresse da carreira como modelo plus size, as cobranças veladas, os olhares curiosos, tudo isso pesava mais do que qualquer halter. E de repente, lá estava eu, sem ninguém para me cobrar o mínimo que eu precisava fazer. Até que, 2 dias depois, o interfone tocou. Senhorita Viviane, sua nova personal já chegou. Está aguardando no salão da academia. Desci meio sem paciência, esperando alguma estagiária apressada ou pior, um brutamontes mandão. Mas o que encontrei foi muito pior. Ou melhor. Ou, sei lá. Ela estava de costas, ajustando a posição dos colchonetes no chão, de calça justa e regata preta. O cabelo preso em um coque alto, firme, como se nem um furacão pudesse tirá-lo do lugar. Quando se virou, minha alma congelou e meu estômago virou. Natália, a garota popular, perfeita, insuportável, que me fez odiar cada dia da escola. A que ria alto demais, olhava por cima do ombro, sempre rodeada de meninos e meninas apaixonados, e que, claro, sempre tinha um comentário ácido reservado só para mim. Não nos víamos desde a formatura, e agora ela estava ali, de top colado, rosto suado e aquele olhar arrogante que eu reconheceria até no escuro. Você? Minha voz saiu mais baixa do que pretendia. Ué, você é a Viviane? Ela ergueu uma sobrancelha como se não tivesse certeza. Mas claro que tinha. O sorriso de canto veio logo depois. Cínico, malicioso, familiar. Vai ser divertido. E foi ali, naquele salão cheio de espelhos e promessas tortas, que entendi que o problema não era ela, nem eu. Era o que acontecia quando a gente ficava no mesmo ambiente. Ela virou de costas e começou a aquecer os braços. Eu devia ter ido embora, mas minhas pernas ficaram. E o peito começou a doer de um jeito estranho. O treino do dia seguinte, ela fez questão de marcar cedo, às 7 da manhã. Talvez para testar meu limite, talvez só para me irritar. Apareci pontualmente, como quem veste a própria armadura, pronta para aguentar qualquer humilhação silenciosa. Mas quando ela me viu entrando, nem disfarçou o sorriso. Gostei da pontualidade. Vamos ver se a resistência acompanha. A voz dela estava diferente. Menos aguda, mais grave, como se os anos tivessem engrossado aquela arrogância em tom de comando. E o corpo, meu Deus, mais forte, mais definido. Ela andava como quem sabe que é observada, e gosta disso. No início, ela manteve tudo técnico, postura, respiração, cadência, mas o jeito que corrigia meus movimentos era preciso demais, frio demais, como se cada toque fosse ensaiado para durar o tempo exato entre o necessário e o proibido. Na terceira série, senti o quadril sendo ajustado. A mão dela apertou minha cintura com firmeza. Você tá torta, disse, encostando de novo, como se fosse minha sombra. E você continua mandona, retruquei sem pensar. Ela riu, um riso breve, meio nasal, como se dissesse, isso não mudou. A verdade é que eu odiava a autoridade dela. Mas havia algo mais, enterrado sob essa raiva antiga que pulsava em cada gesto. O jeito como ela ficava atrás de mim, como a respiração dela se misturava à minha. A forma como nossos corpos dançavam, sem encostar. E eu, que me achava blindada, já começava a ansiar pelo próximo toque.
Não pelo exercício, mas pela desculpa. Não contei para ninguém, mas naquela noite sonhei com ela. Não de forma explícita, mas era o cheiro, o calor, o peso da presença dela invadindo meu quarto. Acordei suando, entre o prazer e a confusão, e desejei que o treino do dia seguinte não demorasse a chegar. E foi aí que percebi, o que ela queria trabalhar em mim não era o corpo, era o controle. Comecei a perceber que meu corpo queria mais do que o treino. Queria a provocação, a guerra fria. Queria aquela sensação de que algo estava prestes a acontecer, mas nunca acontecia. Natália era metódica, rígida, impassível, mas seus olhos, os olhos entregavam tudo. Eles hesitavam, escorregavam e às vezes me fitavam por tempo demais. Eu fazia questão de chegar antes, me alongar lentamente, mostrar a curva das costas no espelho. Ela fingia não notar, mas ajustava o volume da música toda vez que eu esticava o corpo em frente à esteira. Não era sobre o treino. Era um jogo, um ensaio, uma provocação silenciosa, onde o corpo falava mais do que a boca. Em um dos dias, ela mandou que eu fizesse burpees. 10 repetições. E me dá ritmo, Viviane. Você não tá aqui para passear. Achei que fosse para suar, respondi, limpando o colo com a toalha. Então sua mais. A voz dela soou áspera, quase amarga. No quarto exercício, minhas pernas fraquejaram. Ela segurou meu braço antes que eu caísse. A mão ficou ali por tempo demais. Firme, quente, presente. Você não tá respirando certo. Precisa ouvir seu corpo. É isso que eu tô tentando evitar, sussurrei. Ela não respondeu. Soltou devagar, como quem se arrepende de ter segurado. No espelho, vi sua expressão endurecer. Mas os olhos, aqueles olhos vacilaram de novo. À noite tomei banho 2 vezes. A água quente não tirava a tensão que tinha grudado na pele. Eu me deitava, fechava os olhos e era como se o corpo dela ainda estivesse colado no meu. O suor tinha virado perfume. O toque, memória e a raiva. Era pura camuflagem. O que eu sentia por Natália no colégio era fácil de nomear, desprezo. O que eu sentia agora era muito mais difícil de domar. Não era mais ela contra mim, era ela dentro de mim. E eu lutando contra um desejo que nunca pedi, mas que agora queimava sob a pele, como febre depois do toque. No treino seguinte, ela apareceu mais fria, calada, profissional ao extremo. Mas a distância que impôs só tornou tudo mais elétrico. Era como se o ar entre nós ganhasse peso, como se cada ordem dela fosse uma forma de me empurrar para longe e se manter por perto ao mesmo tempo. Apoia os calcanhares. Isso, mais firme. Agora abaixa devagar. Ela falava perto demais. A respiração dela batia no meu pescoço como vento quente. Eu obedecia, mas sem pressa. Cada movimento meu era quase uma dança, e eu sabia que ela sentia. Sentia e odiava sentir. Quando ergui o quadril, ela se abaixou atrás de mim, quase colando o corpo. Tá torta de novo. Você fala isso toda semana, murmurei com um sorriso torto. É porque você não aprende. A voz saiu mais grave. Ou você só quer um motivo para me tocar. Ela travou. Por um segundo parou de respirar. Ajustou minha posição com mais força do que o necessário. As mãos firmes demais na minha cintura. Eu sou paga para isso, respondeu, dura. Então por que parece que você está fazendo isso por prazer? O silêncio entre nós foi mais alto que qualquer música. Ela se afastou bruscamente. Caminhou até os pesos e fingiu anotar algo na planilha do celular. Mas a mão tremia. Vi de longe. Continuei me movendo sozinha. Mas agora, cada exercício parecia uma tortura deliberada. O suor escorria pelas minhas costas, entre os seios, pelas coxas. E eu sabia que ela me via. Sabia que mesmo de longe ela estava sentindo tudo. Porque o desejo que começa na pele sempre alcança o coração. Na saída, ela nem olhou para mim. Só disse sem emoção. Quinta. Mesma hora. Fiquei ali parada, ouvindo meus batimentos acelerados.
Sabia que não era cansaço. Era outra coisa, mais perigosa. Ela queria me dobrar com treinos, e eu fingia obedecer. Mas por dentro, era o toque dela que me desmontava. E eu começava a gostar de ser vencida. A partir daquela quinta-feira, alguma coisa mudou. Não nos treinos, ainda duros, objetivos, sem tempo para conversa, mas na maneira como ela me olhava. Antes, ela me atravessava com os olhos como quem quer vencer uma discussão. Agora, parecia que ela se perdia um pouco. Como se me ver fosse difícil, como se olhar demais queimasse. E era isso que eu queria. Comecei a me preparar diferente. Roupas mais justas, tops que desenhavam meu peito, cabelo solto, perfume nos pulsos, pequenos recados que ela fingia ignorar, mas que eu sabia que liam direitinho. No treino de perna, ela pediu agachamento com halter. Eu obedeci, lento, suado. Ela ficava atrás, controlando o movimento. Tão perto que podia sentir o calor do corpo dela me empurrando. Quando terminei, ela se abaixou ao meu lado. Pegou o peso da minha mão, mas os dedos roçaram os meus. Foi rápido, mas ficou. "Tá bem?" perguntou com a voz mais baixa. Assenti, mas não sorri. Ela também não. As noites começaram a mudar. Eu sonhava com ela quase sempre. Mas agora eram sonhos quentes, eróticos, um sussurro no escuro, um gemido contido, um corpo por cima do meu, forte, urgente, impaciente. Acordava suada, ofegante, com a mão entre as pernas. O pior, ou melhor, é que nos sonhos ela me chamava pelo nome como se já tivesse feito isso antes, como se meu corpo fosse mapa antigo. Comecei a pensar nela fora do treino, no elevador, na escada, no banho. E foi ali que percebi. O desejo estava vazando pelas frestas, pelas palavras curtas, pelas ausências. Estávamos à beira, e nenhuma de nós fazia força para recuar. Ela me treinava para resistir. Mas era dela que eu mais queria ceder. E se o corpo fala o que a boca cala, o meu já gritava há dias por um toque que nunca vinha. Aquele treino começou como todos os outros. Sequência de aquecimento, palavras secas, toques contidos. Eu já conhecia cada gesto de Natália, como se meu corpo tivesse aprendido a decifrá-la por necessidade. Mas naquela noite, algo pairava no ar. Não era só calor, era expectativa. Faltava pouco para o alongamento final quando tudo apagou. De repente, o som da música parou, a luz do teto piscou uma vez. E a escuridão tomou conta do salão. Um estalo seco, como um disjuntor falhando. Silêncio. Escuro total. E a respiração dela. Droga, ela murmurou, indo direto até o quadro de luz. Foi só no prédio? Perguntei, ainda deitada no colchonete. Parece que sim. As portas travaram. Sistema eletrônico. Sem energia, nada abre. Ela acendeu a lanterna do celular. A luz era fraca, mas suficiente para desenhar nossos rostos. Sem sinal, murmurou. Parece que a torre caiu também. Eu ri, nervosa. Então estamos presas aqui? Ela hesitou. Depois sorriu. Só até a energia voltar. Nos sentamos no chão, uma de frente para a outra. A respiração era o único som constante. Parece o colégio, lembra? Quando faltava luz e a gente era obrigada a conviver no escuro da sala. Você odiava aquilo. Eu odiava você, respondi sem pensar. Ela riu. E agora? Não respondi. A lanterna oscilava entre nossos rostos e nossos corpos. Ela usava um top branco molhado de suor. A luz revelava mais do que deveria. Eu não conseguia desviar os olhos. Você tá com frio? Ela perguntou. Não, respondi. Tô queimando por dentro, na verdade. Ela não disse nada, mas ficou ali, perto demais para ser neutra, distante demais para se entregar. O mundo lá fora apagou, mas aqui dentro, alguma coisa acendeu, e pela primeira vez, nem ela nem eu parecemos querer fugir da escuridão. O tempo parecia diferente ali dentro. A ausência de luz, de som, de qualquer interferência externa, tornava tudo mais íntimo.
como se o universo inteiro tivesse se contraído ao tamanho do nosso silêncio. Eu me encostei no espelho. O vidro estava frio contra minhas costas suadas. Natalia caminhou até mim, ainda com a lanterna acesa, e se sentou no colchonete ao lado. Não havia mais nada que nos separasse, além da própria respiração. Engraçado. Ela começou com a voz mais baixa do que o normal. Quando te vi descendo aquela escada, soube que ia dar trabalho para o meu autocontrole. Você sabia que era eu? Claro que sabia. Você não mudou tanto quanto pensa. E você mudou demais. Ela riu. Um riso curto, quase triste. Eu era uma idiota no colégio. Achava que te odiava. Mas, sei lá, acho que te provocava porque não sabia lidar. Lidar com o quê? Ela desviou o olhar. Com você. Com o jeito que entrava na sala, sempre na sua, com os fones no ouvido e aquele ar de quem não precisava impressionar ninguém. Mas eu precisava, só não deixava ninguém perceber. Eu percebia, ela disse, quase num sussurro. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Então ela esticou a mão. Um gesto simples, quase infantil. Os dedos tocaram meu joelho, devagar, como se pedissem permissão. Isso é estranho para você? Ela perguntou. Não, é inevitável. O toque dela era quente, firme, mas cheio de hesitação. Subiu devagar pela minha coxa, sem pressa. Eu não me movi, não fugi. Nossos olhos se encontraram, e ali havia tudo o que nunca dissemos, tudo o que ficou engasgado desde os corredores da escola. Eu nunca soube como chegar perto de você, ela sussurrou. Então para de tentar, e só vem. Algumas verdades não precisam ser ditas. Elas se revelam no toque, no olhar demorado, no silêncio que arde. E aquela noite, estava pronta para confessar tudo sem uma palavra. Ela hesitou. A mão ainda sobre minha coxa, os olhos presos nos meus como se buscassem permissão, ou perdão. Mas eu não tinha mais espaço para nenhum dos dois. Ali, naquele chão frio, com o corpo quente, eu só queria uma coisa, que ela parasse de fingir que não sentia, que deixasse o desejo respirar. Natália, chamei baixo. Ela ergueu o rosto. Isso vai dar errado. Talvez. Mas, e se for o erro mais certo que eu já cometi? Ela se aproximou devagar, o rosto colado no meu, os lábios quase tocando, o tempo suspenso, o ar pesado. Foi ela quem cedeu primeiro. O beijo não foi urgente, foi contido, denso. Um beijo cheio de histórias mal resolvidas, de brigas disfarçadas, de olhares engolidos por anos. A boca dela tinha gosto de sal, de suor e de tudo o que eu imaginei sozinha tantas noites. Ela segurou minha nuca com força, como se tivesse medo que eu escapasse. E eu a puxei pela cintura, como se soubesse que ela não podia mais fugir. Por alguns segundos, nos beijamos como quem se reconhece. Como se aquele gesto já tivesse sido ensaiado 1000 vezes em sonhos. Até que ela se afastou. Isso é errado. Sou sua personal. E eu sou um caso clínico de abstinência emocional. Acha mesmo que dá para parar agora? Ela riu. Um riso abafado. E voltou a me beijar. Dessa vez com mais pressa. O corpo dela colado ao meu. A coxa entre as minhas. As mãos explorando o território antigo com fome nova. Na escuridão, nos movíamos como quem sabe o caminho de cor. Cada toque era confissão. Cada arrepio, um grito silencioso. Ela sussurrava meu nome entre beijos. Eu arranhava suas costas entre gemidos. E não havia mais certo ou errado. Só calor. Pele. Vontade. Ela dizia que eu precisava resistir. Mas aquela noite provou que nem todo músculo deve ser fortalecido. Alguns foram feitos para falhar. E cair. Nos braços certos. Ela me empurrou até o chão com uma firmeza que não dava espaço para dúvida. O corpo por cima do meu, quente, encaixado, com a força exata de quem segurou o desejo por tempo demais. Os olhos não pediam desculpa. A boca não hesitava. O beijo foi mais fundo. Não tinha mais charme nem joguinho. Era puro instinto.
Natália me beijava com o corpo inteiro. As mãos agarravam meus braços, depois minha cintura, depois a parte de mim que sempre foi só minha, e que agora não era mais. Quando mordi o lábio dela, ela gemeu baixo. Me deixa te sentir, ela sussurrou, já descendo a boca pelo meu pescoço, pelo colo, até encontrar meu ritmo. Eu me arqueei, as costas fora do chão, a respiração rasgando o ar. Ela sabia o que fazia. Com a boca, com as mãos, com o peso do quadril se movendo contra o meu. O suor escorria entre nossos corpos. Ela me pressionava com o quadril, ditava o tempo, e eu acompanhava, implorando sem som para não parar. O mundo era só aquilo. O chão, o cheiro dela, a pele colando na minha. Eu já nem lembrava quem eu era antes de querer aquele toque. Me encaixei no corpo dela com fome. Ela me olhava como se estivesse pronta para perder o controle, e perdeu. Segurei seus pulsos no chão, gemi contra a boca dela, me movi até senti-la tremer. Fica comigo aqui, ela pediu, entre dentes. Eu tô, e não vou sair de cima de você tão cedo. A respiração dela falhou. As pernas me puxaram de volta. E ali, no escuro daquela academia, eu soube. Nada mais seria igual. Ela dizia que era minha treinadora, mas naquela noite foi minha perdição, meu veneno, e o único lugar onde eu quis perder o fôlego inteiro. Depois, ficamos em silêncio, nuas, suadas, ofegantes. Ela deitou de lado, o rosto virado para mim, o braço estendido sobre meu peito, como quem precisa sentir para acreditar que aquilo aconteceu mesmo. Lá fora, o mundo ainda estava apagado, mas ali dentro, tudo tinha sido aceso. Natalia me olhava com uma mistura estranha de espanto e carinho, como se só agora estivesse entendendo onde tudo isso nos trouxe, como se tivesse passado a vida inteira tentando escapar de algo que, no fundo, sempre desejou. Você vai me odiar amanhã? Ela perguntou, com a voz rouca, arrastada. Não. Só se você me fizer fazer abdominal de novo, respondi rindo fraco. Ela sorriu. Um sorriso de verdade, sem cinismo, sem defesa. Pela primeira vez, eu vi a garota do colégio por trás da mulher durona. E ela era linda, tão linda. Ficamos de mãos dadas por um tempo, sem dizer nada, apenas ouvindo nossas respirações desacelerarem. Não falamos de futuro, nem de culpa. Mas havia algo ali, um acordo mudo, um lugar onde os corpos se reconheceram antes mesmo da razão aprovar. Quando a energia voltou, as luzes acenderam devagar. Me vesti com calma. Ela também. Nenhuma de nós se apressou. Na porta, antes de sairmos, ela me segurou pela mão. Isso muda tudo? Ela perguntou. Não muda, só revela. Ela segurou minha mão, mas não apertou. Me olhou como quem ainda arde por dentro, mesmo com o corpo coberto. E quando a porta do elevador se fechou atrás da gente, eu soube. O escuro daquela noite não foi o fim. Foi só o intervalo entre o que a gente fingia e o que não dá mais para esconder. Dizem que desejo e amor não combinam, que o corpo engana, que a pele ilude. Mas naquela noite, o que eu encontrei nela não foi só prazer. Foi abrigo. E talvez um começo. E aí, você esperava que fosse terminar assim? Viviane e Natália descobriram que, às vezes, a raiva é só o desejo esperando coragem para se revelar. Quantas vezes você já sentiu o corpo querer o que a mente jurava que não podia? Me conta nos comentários. Já tentou disfarçar o que sentia? Se essa tensão te tocou de algum jeito, inscreva-se no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história que ainda pode mexer com você.